Olá, estamos gravando mais um vídeo, esse dando continuidade ao assunto da Umbanda, e vai ser uma história meio, eu diria assim, impressionante, dentro do meu aprendizado com o Preto Velho. Mas eu sou católico apostólico romano, já disse isso aqui várias vezes. E olha quantas coisas, quantas diferentes doutrinas e religiões, né, me perguntam assim, você disse que seu mestre pessoal foi Hermes Trismegisto. Foi? Não, é. Hermes Tot tem desaparecido, porque no começo foi ele que iniciou tudo isso. Eu já contei essa história, mas vou contar de novo. E aí, você não é católico, não tem Jesus, não tem São Pedro, São Paulo. Bom, São Paulo também, quando me apareceu, estava repetindo o que Hermes Trismegisto diz aqui. Hermes diz, a verdade é nos três mundos. São Paulo diz, conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro mundo. É a mesma coisa. Então, a questão é, existem opostos ou complementares? A questão é essa. Muita gente vê o diferente como sendo oposto. E eu vejo o diferente como complementar. A não ser no caso de causar prejuízo ao meu próximo. Aí não. Aí é oposto mesmo, porque a finalidade do ser vivo é a colaboração e a cooperação. A lei faz com que nós sejamos obrigados a dar e receber. Essa é a grande lei, o único dogma. Dar e receber. E dar é uma coisa, e receber é outra. Não são opostos, mas são complementares. Então, vou contar uma historinha assim rápida, porque o assunto não é esse, o assunto vai ser esse aqui, mas eu vou tentar usar o tempo possível para fazer isso aqui. Chegou aqui um amigo meu, gay, já morreu, e trouxe esses dois livros. E ele trouxe esses dois livros a pedido de uma amiga comum, que disse que queria que eu queria ler esses dois livros. Ele era Vaishnava, ou seja, ele era hinduísta, professava o hinduísmo. E aí ele veio me trazer os livros, sentou aqui na minha sala, e aí, a queima-roupa, ele disse assim, escuta, como é que você, ele já tinha sido católico também, como é que você, sendo católico apostólico romano, vai se interessar para ler a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky? Eu falei, para conhecer. Ora, bolas, quanto mais eu conhecer, mais eu saberei. E posso não concordar com tudo que ela diz, mas muita coisa que ela diz vai ser verdade, porque a mentira absoluta não existe. Ele riu e nós conversamos 2 horas. Ele não deixou os livros. Levou os livros, tirou as xerox, eu tenho, e me presenteou as 2 xerox. Eu tenho, depois eu comprei os livros. Então, Henrique, o nome dele. Posso dizer porque ele já morreu. Henrique, meu queridíssimo amigo professor, que era gay, mas era uma pessoa extremamente fascinante, e eu disse, mais era gay, mais ora, não importa se seja gay ou não seja gay. O que eu queria dizer é o seguinte, a sociedade acha que deveríamos, nós religiosos, deveríamos manter distância dessas pessoas, e é isso que atrapalha tudo, né? Na verdade, não importa quem. A lei é a complementaridade dos opostos, dar e receber. E essa é a oração de Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então, isso é tanta verdade, mas também tem outros que me censuram, porque, olha aqui, esse livro, eu dei um curso sobre ele, do sexo à divindade, do Jorge Adom, né? Sou mestre em Tantra Yoga.
E então, nesse curso, eu tive que fazer certas observações, tive que fazer ensinar certas coisas que, para alguns, seria completamente incompatível com essa figura. Porque Jesus Cristo, os evangelhos, o judocristianismo, vê o sexo de uma maneira completamente diferente. Mas aqui está a figura, o abraço maituna, que é o entrelaçamento do casal na última sessão de Tantra Yoga, no oitavo dia, no oitavo rito do Tantra Yoga. Então, eu adoro ver os opostos como complementares. E assim eu vou construindo o meu conhecimento. E não sou só eu. Olha só. Santo Agostinho. Santo Agostinho era neoplatônico. E Platão era considerado o maior perigo para o cristianismo. Até que Santo Agostinho deixou de ser neoplatônico, se converteu ao cristianismo e usou a teoria básica e fundamental das ideias, do mundo das ideias de Platão, e dali ele fez a doutrina da graça. Ou seja, o que Santo Agostinho tem de mais precioso para a Igreja Católica é a doutrina da graça, de onde nós, católicos, cristãos de modo geral, recebemos a graça de Deus, ou seja, o poder de resistir ao mal. E sabe de onde Santo Agostinho tirou isso? De Platão. Mas não foi só Santo Agostinho. Depois de Platão, veio também um outro cidadão, que está aqui, Aristóteles, que era considerado um verdadeiro demônio em relação à Igreja Católica. Santo Agostinho é do ano 400. E depois de Cristo. Platão é do ano 300, mais ou menos, 350 a.C. É contemporâneo de Aristóteles. E aí Aristóteles, que era considerado a coisa mais pavorosa do mundo, o maior perigo por causa do raciocínio dele, que era uma faca afiada, uma navalha. Então, de repente, chega esse cidadão, no ano de 1200, São Tomás de Aquino, e faz a Suma Teológica, que é considerada a maior obra da Igreja. São Tomás de Aquino é considerado doutor universal da Igreja, ou seja, a obra dele jamais deixará de ser considerada por mais novidades que apareçam. Olha só. Então, eu tenho dentro de mim essa mesma facilidade, como Santo Agostinho, conciliar Platão com a obra, a visão dele de mundo, e daí tirar das ideias, do mundo das ideias, a doutrina da graça, a teoria da graça. E como São Tomás de Aquino, de Aristóteles, tirar todo o discurso da lógica, né, da premissa maior, premissa menor e da conclusão, e aí ele vai fazer tudo isso e vai construir a maior obra, o maior monumento da Igreja Católica, que ainda hoje é a Suma Teológica. Então, de maneira semelhante, eu fiz 5 anos cambonando um preto velho. Esse preto velho me ensinou muita coisa e eu também estudei muito. Além do preto velho, o personagem que encarnava o preto velho, que é meu irmão de sangue, filho do meu pai, não vou dizer o nome dele aqui, já disse o nome dele outras vezes, 5 anos de aprendizado. E nesses 5 anos de aprendizado, ele decidiu me presentear esse livro, que é o Evangelho, é o Catecismo da Umbanda, o elementar da Umbanda. E depois, quando eu estava um pouquinho mais adiantado, ele me deu de presente esse aqui. E nesse aqui tem alguma coisa, porque W.W. da Silva, W.W. da Mata e Silva é considerada a maior autoridade em Umbanda. Mas não concordo com uma coisa que ele disse, por experiência. Eu cambonei o preto velho, eu vi.
E então ele diz aqui que os Exus são elementos da magia negra. Então ele diz claramente, eu marquei aqui, está marcado, deixa eu tirar o marcador aqui. E aqui na página 261 do seu livro, Umbanda de Todos Nós, Winston da Mata e Silva, uma autoridade indefectível, defeca. Ele diz que os Exus não pertencem a Umbanda, pertencem a Quimbanda. E ele vai dizer isso de uma maneira muito clara. A Umbanda é composta de 7 planos e a Quimbanda é diferente da Umbanda porque o radical 1 a 1 quer dizer branco, então é o bom, a lei do bem, enquanto Quimbanda quer dizer a lei do mal, o conjunto oposto da lei, não do mal, mas oposto. Não é assim que a gente vê, e embora existam os feiticeiros. E aqui ele vai agora falar sobre os Exus, de modo geral, e ao falar nos Exus, ele diz algumas coisas que eu concordo. Os Exus são tão necessários à Umbanda como os serviçais aos patrões, pois tudo na vida tem seus veículos apropriados. Perfeitamente. Os Exus são empregados das entidades maiores. Não são, como muitos pensam, seres irresponsáveis quanto aos sentidos que damos ao bem e ao mal. Para eles, esse conceito faz parte de variações necessárias ao equilíbrio da lei kármica. Não. Existem Exus que querem se aproximar da luz, que querem conhecer a luz e depois optar entre luz e trevas. E existem Exus que já saem daqui com a sabedoria suficiente, talvez eu serei um deles, para já lá em cima, olha só, fora do meu corpo físico, já ser um Exu Bará, um Exu batizado, aquele que terá como trabalho, como tarefa, fazer o bem. Então, aí ele dá aqui os vários Exus, ele dá o significado da palavra Exu, e ele diz que quais são os 7 Exus, e dá aqui o nome deles. Vamos assim, os principais chefes de legiões. Exu Sete Encruzilhadas, Exu Pombagira, Exu Tiriri, seria o meu, segundo o Preto Velho, Exu Giramundo, Exu Tranca-Rua, Exu Marabout, Exu Pinga-Fogo. O meu é Tiriri. Só que tem uma coisa, é o nome do raio. Mas acontece que o Exu Tiriri eu o vi com esses olhos. Quando o Preto Velho estava fazendo determinada operação, então eu vi, ele se apresentou na forma humana, com uma capa. Essa capa, o exterior da capa era preto e o interior da capa era roxo. Ele usava uma cartola. Aproximou-se de mim e disse, o pai José de Angola disse que eu sou teu protetor material, que os Exus são a linha mais baixa, os empregados, e que meu nome é Tiriri. Tiriri é o nome do raio, porque como pode estar Tiriri em 200 centros de Umbanda ao mesmo tempo? E aí ele chegou perto de mim e disse assim, quando você quiser usar o meu serviço, você me chamará de... E me deu o nome, que eu não posso dizer. Só entre eu e ele. Então, o meu Exu Tiriri, Tiriri é o raio, portanto, né? Todos eles, todos se identificam como Tiriri, todos daquele raio, mas cada um, o meu protetor, que é esse que se apresentou com a cartola e aquela capa lindíssima de veludo, né? Exu veludo, né? Preta por fora e roxa por dentro, e todo de preto, e ele disse no meu ouvido o nome que eu deveria chamar ele. Para você, eu sou, e disse o nome. Pronto, então eu conheço o meu Exu, eu posso chamá-lo pessoalmente, o meu Exu. Tiriri é o raio,
Se eu chamar Tiriri, virá qualquer um do raio. É como se eu chamasse Manuel. Todo Manuel vem. Não. Eu vou chamar Marlanfe, que é um nome que vocês não vão encontrar outro Marlanfe. Bom, mas vamos contar a história. Então, estava eu fazendo um aprendizado a respeito dos Exus, aqui já, portanto, mostrando que W. da Mata e Silva cometeu um grande erro, colocando os Exus como sendo, fazendo parte da Umbanda. Ele diz especificamente aqui, os Exus não fazem parte da Umbanda, porque os Exus são da Quimbanda. Eles fazem parte da Quimbanda. É necessário porque eles equilibram. É necessário que haja um equilíbrio. A lei das oposições exige o equilíbrio, mas não é assim. O que existe é os Exus Bará, batizados, e os Exus livres, os Exus que não querem obedecer à lei, não querem saber da lei, e aí eles querem fazer o aprendizado. Ele faz essa figura feia, parece uma mulher com seios grandes, e sustenta aqui, portanto, que os Exus fazem parte da Quimbanda e não pertencem à Umbanda. E aí ele vai longe, porque ele vai até a Mesopotâmia e diz que os Exus vêm de uma entidade que na Mesopotâmia antiga, ou seja, lá no início, que a Umbanda vem da Mesopotâmia, eu digo a vocês, o médium Zélio recebeu toda a doutrina da Umbanda vinda para ele da Mesopotâmia, e eles dizem que, portanto, eles são entidades que fazem o mal, mas é necessário para equilibrar. Bem, eu tive uma experiência com o Exu e agora eu vou contar essa experiência. Tive várias, mas uma das coisas mais fascinantes foi a primeira vez que eu vi um Exu. Quando ele se jogou de joelho no chão, com a calça arregaçada, ele começou a gritar Iá, Iá, e aí eu perguntei ao Preto Velho, por que ele grita Iá? Ele está dando uma gargalhada. O Preto Velho disse, não, filho, Iá é a primeira sílaba de Iavé. Ele está saudando aquele que é o Senhor dos dois universos. O universo superior ao nosso, o segundo mundo, porque o primeiro é o mundo de Yeshu Nasri, né? E o segundo é de Javé e o terceiro é o nosso. Ele está saudando, essa saudação é o grito de guerra dele, Yah, a abreviatura de Yavé. Eu fiquei pasmo. E ele levantou-se e disse, boa noite. Eu falei, o lugar onde você vem é muito escuro. Eu ainda com as minhas concepções católicas. Porque está aqui tudo iluminado e você dá boa noite. Ele disse, não, o lugar de onde eu venho é muito claro. Aqui é que é escuro, por isso que eu dei boa noite. Eu fiquei perplexo. Mas aí, um belo dia, 3 pessoas... Eu vou dizer o mais sutil possível, que é para não ser reconhecidas essas pessoas. Elas não podem serem reconhecidas. 3 pessoas decidiram fechar o lugar onde eu trabalhava, porque eu estava trabalhando com Tantra Yoga, com magias sexuais. Eu estava fazendo um curso de magia sexual. Então, eu estava fazendo Tantra Yoga. E aí essas 3 pessoas decidiram que deveriam fechar o lugar onde eu estava trabalhando, porque eu estava trabalhando com Tantra de mão esquerda, que usa o sexo, que usa álcool e que usa determinadas substâncias, que para essas pessoas seria escandaloso e até imoral. Então, elas 3 se reuniram e decidiram fechar o lugar onde eu trabalhava. E aí... Um belo dia, de tarde, o Preto Velho deu passagem a um Exu. Um Exu muito especial. Eu achei estranho porque quando ele deu passagem para o Exu, que eu olhei, ele descalço, né? Ele ficou na ponta dos dedos dos pés, cerca de 20 minutos na ponta dos dedos. Você já pensou o que é um ser humano ficar cerca de 20 minutos em pé, usando como
base de apoio, a ponta dos dedos dos pés, é praticamente impossível. Abrir os braços como se fosse um urubu que tivesse levado chuva e estivesse no galho de uma árvore enxugando. E aí disse assim, na linguagem que eu não gosto de repetir a linguagem dele, não, porque eu sou professor de português, eu sinto um pouco agressivo essa linguagem dele de erradas, né? Funfi, chunchê e outra coisa. Mas aí ele foi direto ao assunto. Chunchê sabe que tem 3 pessoas que estão querendo fechar esse terreiro? Eu falei, não. E são pessoas que estão muito próximas a você. Mas são injustos, porque aqui nós estamos fazendo o bem. E ao fazerem isso, eles impedirão a gente de fazer o bem a quem vem aqui buscar. Porque nós praticávamos, ainda hoje pratico, eu sou um mago branco. E o Preto Velho também, Pai José de Angola também praticava a Umbanda branca, portanto, né? E aí eu disse, paciência, é um direito que cada um tem, fazer o que quer. Ele disse, não, não é. Não é um direito a pessoa querer impedir alguém de fazer o bem. Porque nós viemos a esse mundo para fazer o bem. Então ele era um Exu Bará. Eu sou Lúcifer, o chefe dos Exus. É claro que não era Lúcifer em si, ele estava trepado, ou seja, ele estava naquela posição, porque se eu tivesse diante de Exu Lúcifer, eu me cagaria todo, deixei de ser logo, porque a vibração dele é tão pesada que seria insuportável para mim, né? Então o meu organismo se desorganizaria e entraria em pane absoluta. Então ele vem, como a gente diz, trepado. Ele vem em cima de um que vai diminuindo a vibração dele até chegar a um determinado que é capaz de transformar a vibração dele tolerável. E aí ele disse, eu sou Exu Lúcifer. Mas impressionante, 20 minutos de conversa dele comigo, em pé, nos dedos dos pés, nos artelhos. As mãos assim, feito um urubu. E nós não vamos deixar que fechem esse lugar, porque nós fazemos o bem a quem vem aqui precisar. Nós fazíamos anti-goecia, né? Goecia é magia negra. Então, olha aí, tá vendo? Dabo da Mata errou. Esse Exu não é da Quimbanda, ele não vinha fazer o mal. E ele disse, eu sou Exu Lúcifer, o chefe dos Exus. E querem impedir você de fazer o bem aqui, e a gente vai deixar de progredir, de subir na escala da hierarquia, porque à medida que fazem o bem, eles vão se credenciando, se qualificando e vão subindo. E aí disse assim, peça o que você quer e eu farei para impedir essas pessoas já estão até com advogado para levar você até a prisão, denunciando você como cooptando e seduzindo meninas e fazendo aqui um bacanal. Na verdade, para quem não entende, o Tantra Yoga é um rito praticamente orgiástico. Eu falei, pedi que Deus me proteja e que Ele não me deixe ser vencido por aqueles que querem me fazer mal. Aí ele riu e disse assim, você é esperto. Você não pediu e nem quer pedir que eu faça, mas eu farei. Eu farei porque eu posso fazer, porque o karma deles é pesado. E ao colocar empecilhos e querer colocar diante de um juiz uma advogada que faça com que o juiz feche esse lugar aqui, primeiro porque toda mulher que vem aqui tem mais de 25 anos, portanto, ela não é seduzida, cooptada, ela vem de livre e espontânea vontade. Então, mas eles vão fazer a estação 3 e você é um só. Então, eu não vou deixar. Mas você fez muito bem em não pedir, porque o castigo deles vai ser terrível. Você vai ser o primeiro a saber.
eu estava perplexo. Não sabia de nada daquilo, e ele me dizer, peça, eu pedi a Deus que me protegesse, né? Mas ele disse, os homens abusam, querem sempre o perdão, querem sempre fazer o que querem e serem perdoados. E não pensam numa coisa, justiça. Eu sou considerado ruim e me acoimam de ser o diabo, porque eu sou justo, eu sou a mão da justiça. E o ser humano, o homem, não gosta quando é punido pelo mal que faz. E eu vou fazer justiça. Eu ouvindo aquilo perplexo. Você acha que eu acreditei que eu estava falando com Exu Lúcifer? Nem um pouco. Por quê? O preto velho deu passagem, ele estava no corpo do meu irmão. O preto velho saiu e deu passagem para ele, porque sabia que era uma vibração branca. Aí, o preto velho voltou, e aí disse... E aí, eu falei, aí ele me pôs de alerta que eu estou estou sendo, vamos dizer assim, atacado por 3 inimigos que querem acabar com o meu trabalho e reduzir a nada o que estou fazendo aqui com você, vovô, e com o outro médico do tenente da aeronáutica. Éramos 3. Ainda tinha também seu Arnaldo, que era kardecista. E aí o vovô disse, bem, você não pediu nada. Eu falei, não. Então o que acontecer é por conta dele. Mas ele disse que vai ser terrível. Aí o vovô disse assim, Xunxê não tem nada que fazer, só tem que esperar. Passou-se uma semana. Em determinada tarde daquela semana, abram bem os ouvidos, eu estava em casa quando eu recebi um telefonema. O telefonema dizia, eu sou o sargento fulano de tal. Ele disse o nome dele, não me lembro. Encontramos uma senhora morta debaixo das rodas de um carro, de um ônibus, e dentro da bolsa dela tinha o seu telefone. O senhor a conhece e disse o nome dela, que eu não vou dizer. Por que que o seu telefone estava dentro da bolsa dela? Ela vinha de um supermercado, naquela época era rainha, e aí o ônibus ia saindo do ponto, ela se apressou e foi correndo para o ônibus. O motorista, ao sair do ponto, olhando pelo retrovisor, prestou atenção ao ônibus que vinha atrás e não a ela que estava do lado. Deu um tranco nela, ela caiu e a roda do ônibus passou por cima da cabeça dela. Essa era a principal, era a maior. Esmagou o crânio dela. Eu recebi o telefonema. Como ele disse, Xunxê vai ser o primeiro a saber. Logo, eu fiquei perplexo e disse, tem que avisar a família, para que ele disse, venham reconhecer o corpo, porque a cabeça está uma massa debaixo do... Parei tudo, era um sargento, né, da polícia, parei tudo, o trânsito, o corpo está coberto, esperando o reconhecimento para ser recolhido. Aí eu pensei nos outros 2. Aí cheguei na minha mesa de cabala, onde eu trabalhava com o preto velho, nós tínhamos um altar, já falei, e aí bati e falei, Lúcifer, pare. Ele disse, não falou nada. Claro, ele não estava ali. Pare, eu lhe desautorizo a ser meu vingador, a ser justiceiro. E disse com força, porque eu tinha poder, já que o direito era meu. Mas 3 dias depois recebi notícia de que a segunda pessoa estava à morte terminal com um câncer no hospital da Ilha do Governador, do Fundão, Hospital Escola do Fundão. Já estava há 3 dias, os médicos já tinham dito aos parentes dele que em 3 dias ele morreria. O segundo, portanto, já estava praticamente morto. Não vou dizer o nome. Faltava o terceiro. Mas eu tinha batido na mesa, no altar, eu tinha dito, pare, eu não quero, eu não lhe autorizo, eu lhe desautorizo.
15 dias depois, nós nos encontramos. Aí eu disse, o que é que você fez? Ele disse, o que precisava ser feito? Justiça. Eu falei, então, pare e a terceira pessoa não seja afetada, não faça nada com ela. Ele disse, Xunxê vai se arrepender por isso um dia. Porque essa pessoa vai lhe fazer tanto mal que você vai se arrepender por ter me pedido pela vida dela. Você desejará que eu tivesse feito com ela o mesmo que eu fiz com os outros dois, que eu a tivesse matado, porque ela vai te odiar tanto, cada vez mais, porque não vai conseguir o intento dela, já perdeu os dois amigos, né? A advogada já disse a ela que um juiz vai rir na cara dela quando ela disser que quer fechar sua academia porque você está praticando Tantra, porque as academias de Tantra na Lagoa, em Copacabana, no Leblon, são superabundantes, vêm nos jornais, se você quiser se matricular na academia de Tantra, e ele vai rir na cara deles. Eles três são ignorantes. Quer dizer, a advogada dela não aceitou nem o caso. Depois eu vim saber que a advogada deles não aceitou nem o caso. Mas ele veio, 15 dias depois, na mesma posição. Preto Velho deu passagem a ele entrou e disse isso. Xunxê vai se arrepender. O ódio dela por ter perdido os dois amigos e o ódio dela por não ter conseguido o que ela pretendia vai fazer dela sua maior inimiga. E você vai se arrepender de não ter deixado que eu tire ela do seu caminho. Eu falei, eu levarei essa cruz. Ele disse, levará, porque eu só posso fazer com a sua autorização. O direito é seu. Eu sou apenas o braço da justiça. Eu falei, então, suspenda o seu braço e eu carregarei nas costas o mal que ela me fizer. Me fez um mal imenso. Quase me matou. Quase me matou com uma martelada na cabeça. Levantou o martelo, eu esperei, cruzei os braços e falei, meu Deus, perdoe essa infeliz. E ela não baixou o martelo, porque, como em Abraão, o anjo segurou o braço dela, o martelo, e eu com o crânio exposto, ela ia dar uma martelada na minha cabeça. Então ele tinha prenunciado que ela me mataria. E aí eu disse a ele, não acontecerá. Vocês mesmos me ajudarão a que alguma coisa suceda para que fechar isso aqui ela já não pode mais. Primeiro, porque um juiz não vai aceitar uma petição para fechar uma academia de Tantra Yoga. Primeiro. Segundo, porque agora está sozinha, essa pessoa está sozinha porque as duas outras já morreram. A essa altura, o tuberculoso, o aidético, o canceroso já tinha ido também. Então, só restava uma pessoa, e essa uma pessoa começou a nutrir um ódio por mim cada vez maior, até o ponto em que ela chegou ao máximo de pegar o martelo, se aproximar de mim com o martelo na mão e dizer, vou te matar. Avançou para mim com o martelo na mão e vou abrir o teu crânio ao meio. E aí, mas o anjo segurou. Como eu supunha, né? Oxalá, Yeshu Natsri mandou que seu anjo segurasse, assim como segurou o braço de Abraão, e ela ficou trêmula e o martelo assim no ar. Assim são os Exus. Então, demônios, encarnações do diabo, personificações do mal, não mata. Não. Winston da Mata Silva, você errou. Exus não são agentes da Umbanda. Eles são livres para escolher seguir a lei branca ou a lei negra. Obedecer à lei ou desobedecer à lei. Então, aqueles que obedecem à lei, nós chamamos Exu Bará, que quer dizer batizado. E aqueles que desobedecem à lei são Exu soltos, são livres. Só quem faz o mal é o Exu livre, é o Exu solto. Mas o poder dele de fazer justiça é total. Por isso Exu Lúcifer fez
Esse Exu Lúcifer não é o diabo. Aliás, nós já dissemos em outros vídeos que não confundam Lúcifer com o diabo. Lúcifer é o nome da estrela d'alva. Tem nada a ver com o diabo, tá certo? Exu Lúcifer não quer dizer que ele é o Exu do diabo, não, viu, gente? Se vocês forem estudar o que é a palavra Lúcifer, é a estrela da manhã, a estrela d'alva. Tudo isso é uma grande enrolada que fizeram com uma passagem de Isaías, que fala do rei da Síria, dizendo que ele queria ser mais do que Deus, e chama-o de Lucífero Astro. A partir daí, passaram a usar a palavra Lucífero e Lúcifer como sinônimo do diabo, porque diz que ele foi precipitado no inferno. Lúcifer não tem nada a ver. A Igreja Católica, como eu já disse, tem um bispo que se chama São Lúcifer, e a Igreja não fala disso porque tem vergonha, já que a palavra Lúcifer, até o século VIII depois de Cristo, era simplesmente a estrela da manhã. E a partir do século VIII, na embolada lá da ignorância da Idade Média, se tornou sinônimo do diabo. Então, eu fui testemunha e partícipe desse episódio. Estive cara a cara com um Exu menor da linha dos Exus, que conseguiu incorporar a vibração de Exu Lúcifer, reduzida o suficiente para que eu pudesse suportar, mas eu senti o estômago rodava, e ele disse: não gostam de mim porque eu faço justiça. E o homem quer fazer o que quer e depois dizer, eu me arrependo, e pronto. E faz de conta que não fez nada. Esse fato foi uma coisa fantástica na minha vida, né? Então, quase eu tive a minha casa fechada e, infelizmente, não pude impedir essas duas mortes, porque eu não acreditei que estava diante de Exu Lúcifer e não acreditei que ele faria isso. Eu ainda estava aprendendo. Agora achei notável ele ficar em pé em cima dos artelhos, com os dedos dos pés assim, durante 20 minutos. Assim, estou passando para vocês mais um episódio das minhas aventuras no meu aprendizado sobre a Umbanda. Eu, cristão, católico, apostólico romano, fiz 5 anos cambonando um preto velho chamado Pai José da Angola. Em outro vídeo mostrarei para vocês o que ele me deixou de presente, o bastão dele. Quando nós nos separamos, ele era 5 anos somente o trato, mas ele mandou vir de Angola 2 bastões, um para ele e um para mim. Não, de Guiné. Estão ali dentro, mas hoje eu não peguei, esqueci de pegar. Estava com muita vontade de contar o fato, e ali estão os 2 bastões, o dele e o meu. O meu ele mandou fazer muito bem trabalhado, o dele é um bastão simples. Aí está, então, porque aqui temem os Exus, não é porque eles são da Quimbanda, mas porque eles podem. Você não pode confiar no Exu se você não souber se ele é Bará, batizado, ou se ele não é. Eles obedecem à ordem de uma entidade chamada Imhulu, que é, na Umbanda atual, Omulu, que vocês sabem que tem a ver com o Exu Caveira e a morte. Imhulu, em caldaico, deu Omolu. Então, que é o rosto contrário de Obaluaê. É como se fosse 2 faces. Omolu é o lado da morte, e Obaluaê é o lado bom dele. É um lado bom e um lado justiceiro. Um lado ele perdoa, o outro lado ele não perdoa. Babalua Eye. Então, como eu disse a vocês, acabou aqui o meu relato. Espero que vocês saibam agora que, então, os Exus livres que são perigosos. Cuidado, se você for em algum lugar, a responsabilidade não é dele, né? Ele não tem culpa, ele está fazendo uma experiência para conhecer o bem e o mal. Você que manda é quem é o responsável. O karma vai cair sobre você.
E os Exus têm um nome específico. O meu, eu sei o nome dele. Se eu quiser chamá-lo, eu vou chamá-lo pelo nome, o meu, não o raio. O raio é Tiriri. E eu vi a figura dele, porque eles me davam a capacidade de clarividência, clareaudiência e outras ferramentas. Mas aí está mais uma história de A Verdade é nos Três Mundos, quando eu estava no meu local, no meu terreiro, né, aprendendo um pouquinho dessa ciência tão pouco conhecida e que até o próprio W.W. da Mata e Silva, que é uma autoridade, se atrapalha dizendo aqui que a Umbanda não trabalha com os Exus. Quem trabalha com os Exus é a Quimbanda. Errado. Errado. A Umbanda trabalha com os Exus Bará. A Quimbanda trabalha com os Exus livres, porque o Exu livre não tem ainda a noção de bem e de mal e ele faz o que ele quer. Mas ele não tem culpa, tá? Ele não assume, ele não tem responsabilidade, porque ele está testando a qual dos lados ele vai aderir. Se ele aderir ao mal, aí sim. Aí ele será da Quimbanda. Mas se ele aderir ao bem, ele será um Exu que vai agir sob as ordens de um mago branco, como era o meu caso e o caso do Preto Velho. Infelizmente, me esqueci de pegar os bastões, né, que o Preto Velho mandou trazer de Guiné, esculpidos, um para mim e um para ele. Fica aqui mais esse fato. Deem seu like. Não se esqueçam a mãozinha. Vocês nunca botam a mãozinha. Cliquem em cima da mãozinha. Vocês esquecem. Quando vocês estiverem, antes de ver o vídeo, logo coloquem, ou no meio do vídeo coloquem. Aquela mãozinha é importante, aquele dedinho para cima. Aquilo significa like, eu gostei. E o YouTube vai dar uma força no meu vídeo, tá bom? Então ficamos por aqui. Essa é mais uma história de A Verdade nos Três Mundos, né? Exu Lúcifer. Mas vamos entender o que é Lúcifer. Não é o diabo. Houve uma confusão no século VIII e a palavra Lúcifer, que se refere à estrela da manhã, à estrela d'alva, através de uma profecia de Isaías que se referia ao rei da Assíria e dizia Lucífero astro, aí pegaram a palavra, diminuíram de Lucífero para Lúcifer, e como a profecia diz que ele será precipitado no inferno, aí Lúcifer se tornou de repente sinônimo do diabo e de Satanás. Tudo errado. Mas isso eu acho que já disse em outro vídeo. Então, obrigado. Vejam o vídeo, comentem. Está muito bom o diálogo, tem muita gente comentando e conversando comigo. A gente está num diálogo agora acirrado. Os alunos façam perguntas. Perguntem que eu respondo. O professor responde. E eu estou adorando esse diálogo comigo, entre mim e vocês. E ademã que eu vou em frente.